Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Hoje é domingo 3 de agosto. E hoje, olha, a gente vai explorar um tema que mexe bastante com a gente. Como é que Deus age no mundo e na nossa vida, principalmente quando a gente pensa em oração e nas nossas escolhas, né? Temos aqui umas fontes que trazem, assim, ângulos diferentes sobre essa interação entre o divino e o humano. A ideia é a gente tentar entender melhor essa dinâmica toda. Exatamente. O material de hoje, ele convida a gente a pensar sobre essa relação, né? Entre o poder de Deus e a liberdade humana. É uma conversa antiga, sabe? Dentro do cristianismo, cheia de nuances e que toca em pontos bem centrais da nossa fé. Tipo, a responsabilidade pelas nossas ações e, ao mesmo tempo, a confiança na ação de Deus. Pois é. E uma das primeiras perguntas que surge logo de cara nas fontes é bem ineta, assim. Se Deus é todo-poderoso, né? E ele atende orações. Como fica a liberdade das pessoas que estão envolvidas nisso? Tipo, orar por alguém. Significa pedir para Deus interferir na vontade dessa pessoa. Será que isso não é meio que forçar a barra? Essa tensão aí é o coração daquele debate clássico, né? Predestinação versus livre-arbítrio. Figuras históricas importantes, tipo Agostinho, lá atrás, e depois, séculos mais tarde, reformadores como Calvino, eles debateram isso intensamente. Eles olharam para as Escrituras e chegaram a conclusões que, para alguns, pareciam sugerir que Deus já tinha meio que definido quem seria salvo. E isso, claro, levanta a questão: qual o peso real da nossa escolha, se o destino já estivesse traçado? Entender esses debates ajuda a gente a ver a profundidade da tensão que as leituras de hoje trazem, né? Sobre Êxodo 9, não é? Ali a gente vê Deus agindo com poder para libertar os hebreus, mas também tem a figura do faraó, né? Aquele lance do coração dele que se endureceu. Como essa passagem conversa com a ideia do livre-arbítrio? Foi Deus que endureceu o coração dele ou foi uma escolha do próprio faraó diante da ação divina? Ótima conexão. Êxodo 9 é um estudo de caso excelente para isso. As fontes geralmente não dão uma resposta única, sabe? Mas levantam essa possibilidade de ser uma via de mão dupla. Quer dizer, Deus age, ele apresenta sua vontade, seu poder. Mas a resposta humana de se abrir ou de resistir, como foi o caso do faraó, também é super importante. A narrativa até sugere uma resistência que foi crescendo por parte dele, mesmo com as evidências ali claras. E essa ideia de um coração que vai se fechando, né? Progressivamente, diante da luz divina, isso leva a gente direto para outra leitura importante que foi sugerida. Que seria aquela leitura complementar de Ellen G. White sobre Mateus 12:31, falando sobre o pecado que Deus não pode perdoar, a tal da blasfêmia contra o Espírito Santo. Confesso que essa expressão sempre me deu um certo receio. O que seria exatamente isso segundo essa interpretação que a gente tem aqui? Esse é um ponto que gera muita ansiedade mesmo em muita gente. Mas a interpretação apresentada na leitura é bem específica e ela busca até tranquilizar, sabe? Segundo a autora, não se trata de um erro pontual, isolado. Ou uma palavra dita ali no calor do momento, sabe? Ou um pecado cometido por ignorância sem querer. Ufa, isso já dá um alívio, né? Então, o que seria... A perspectiva que ela traz é que se trata de uma atitude contínua e consciente, uma rejeição persistente da verdade. É tipo um não deliberado para os apelos, para os convites que o Espírito Santo faz à consciência. É como se a pessoa visse a luz, entendesse o chamado de Deus, mas escolhesse, sabe, repetidamente virar as costas. Então não é um ato isolado, mas um estado de resistência voluntária que se prolonga. Entendi. Então não é que Deus, assim, de repente decida não perdoar alguém por um erro específico que a pessoa cometeu. Exato. A interpretação é que a pessoa, por causa da sua própria resistência contínua, pode chegar a um ponto de endurecimento. Meio parecido com o que talvez tenha acontecido com Faraó, né? Onde ela se torna, assim, incapaz de ouvir a voz de Deus, de sentir tristeza pelo erro, ou de sequer desejar mudar. O Espírito Santo não é retirado por Deus de forma arbitrária, entende? Mas ele se afasta porque a pessoa, com as escolhas dela, fechou completamente a porta para a atuação dele. A responsabilidade final, nesse caso, recai sobre a escolha humana de se fechar para a graça.
Nossa, isso muda bastante a perspectiva que a gente costuma ter. E tem um ponto nessa leitura que eu achei muito, muito importante e consolador também. Sim, esse ponto é fundamental. A autora destaca que o simples fato de alguém sentir tristeza pelo pecado, sabe? De se sentir incomodado com os próprios erros, ou de ter o desejo de buscar a Deus, de buscar o perdão, isso já é uma evidência clara de que o Espírito Santo ainda está ali trabalhando no coração dessa pessoa. Aquele medo angustiante de será que eu cometi esse pecado imperdoável? Olha que irônico, um sinal de que não cometeu. Porque quem chegou a esse ponto mesmo, segundo a fonte, já não teria mais essa sensibilidade, essa preocupação. Nossa, isso é poderoso mesmo. Traz uma esperança enorme e coloca o foco na nossa resposta, né? Na nossa resposta contínua ao chamado de Deus. Precisamente. A conclusão principal que a gente pode tirar dessas leituras é que a porta para a salvação, para a comunhão com Deus, ela não é fechada por Ele, mas ela pode ser fechada pela nossa recusa persistente em ouvir e responder. A ênfase toda recai na importância da gente manter um coração ensinável, sabe? Aberto para a voz dele e para a sua graça que transforma. Uma conversa realmente profunda sobre essa dança delicada, né? Entre a soberania de Deus, sua graça imensa e a nossa liberdade, a nossa responsabilidade. Fica aí a reflexão pra gente. Como é que a gente está respondendo aos toques do Espírito no nosso dia a dia? A gente está mantendo a porta aberta? Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!